finalidade e objetivos. A LDB, além de estar organizada em todas as suas modalidades de ensino, ela também tem finalidades e objetivos a serem atendidos. Com isso, ela necessita uma organização, tanto da legislação quanto da gestão da escola. Esta organização, ela passa por 3 aspectos fundamentais. Ela precisa se organizar enquanto sistema de ensino mesmo, ela precisa se organizar enquanto escola e ela precisa se organizar enquanto escola dentro da sala de aula. O que isso quer dizer? A escola tem uma função social a ser cumprida. E essa função social está inteiramente ligada ao processo ensino-aprendizagem, que de fato acontece dentro da escola, mas na escola dentro da sala de aula. Responsável por esse processo é o professor. Então, a escola tem que estar organizada, a escola precisa ter uma sala de aula organizada e planejada para que esse processo aconteça. O professor é a peça fundamental neste processo. Por isso, ele também precisa estar organizado com suas atividades em cima do que ele vai desenvolver dentro da sala de aula. Ele precisa ter um planejamento adequado. Com isso, a organização da escola passa pela questão da gestão. A gestão da escola é a alma da escola enquanto é a existência dela, enquanto a organização, enquanto o seu papel fundamental dentro da sociedade. Com isso, a parte da equipe pedagógica da escola que vai fazer esse processo de gestão, ela precisa estar organizada em seu projeto pedagógico. O que é o projeto pedagógico, se não toda a organização que a escola vai desenvolver naquele ano? Com isso, ela precisa planejar e programar o seu projeto pedagógico em alguns aspectos fundamentais. Primeiro, que ações nós vamos desenvolver dentro da escola? Isto está previsto em seu projeto pedagógico. Então, a escola precisa entender o que ela quer desenvolver para que o processo ensino-aprendizagem aconteça e que ela atinja a sua meta, que é quanto aos resultados. Ela precisa programar ações, definir ações, mas que ela realmente possa cumprir. Então, no seu projeto pedagógico, ela deve prever as ações que ela vai desenvolver durante o ano, mas que realmente eu possa cumprir. Se eu tenho um objetivo a alcançar, uma meta a chegar, que é que escola eu quero ter, que aluno eu quero formar, essas ações deverão ser programadas para chegar nesse objetivo e nessas metas. Com isso, eu preciso de caminhos para chegar nisso. Esses caminhos são as metodologias que eu vou utilizar para que as ações sejam concretizadas. Este projeto pedagógico deve ser elaborado de forma participativa e de forma coletiva. Não tem sentido organizar um projeto dentro de uma escola se todos os envolvidos nesse processo não participem. Não dá para se organizar um projeto pedagógico onde apenas uma equipe vai dizer: nós vamos desenvolver estas ações com essas metodologias. Isto não dá certo. A escola não é efetiva quando ela pensa assim. Ela só é realmente efetiva quando existe a participação, a colaboração de todos neste processo. Com isso, a LDB, ela estruturou-se e ela organizou-se definindo as diretrizes curriculares. O que são diretrizes curriculares?
nada mais do que referenciais que vão ajudar a escola, a equipe pedagógica e os professores a definirem justamente no seu projeto pedagógico essas ações, essas metodologias, esses caminhos que a escola pode utilizar para cumprir com o seu papel. Então, as diretrizes curriculares são um documento que vem ajudar, auxiliar toda a equipe pedagógica dentro da escola. Nós temos as diretrizes curriculares, os RCNs, que são os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que dá toda essa diretriz de como organizar a educação infantil. Na sequência, nós temos a organização dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e o ensino médio. Toda esta organização dos PCNs, que estão organizados por áreas, por disciplinas, vem em função de auxiliar o professor de como desenvolver as suas disciplinas, as suas atividades dentro da sala de aula. São documentos fundamentais e importantes para a prática pedagógica do professor. Ele não vem como uma regra fechada dizendo que o professor deve trabalhar. Não é esta a intenção da organização das diretrizes curriculares. Por isso eu já falei, é flexível, é autônomo. São documentos para auxiliar o professor na sua prática pedagógica. Então, os PCNs são os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e para o ensino médio, que dão as diretrizes do trabalho da escola para esses níveis da educação básica. Aí nós temos também as diretrizes curriculares para todas as modalidades. As modalidades estão presentes na organização da LDB. Nós temos a educação de jovens e adultos, nós temos a educação especial, nós temos a educação no campo, a educação à distância. São modalidades importantes para o desenvolvimento da educação no nosso país. Para essas modalidades também existem diretrizes curriculares para auxiliar o professor no desenvolvimento do seu trabalho, para auxiliar a escola na elaboração do seu projeto pedagógico, que ações nós vamos definir, que metodologias nós vamos utilizar para realmente cumprir com a função social da escola. Então, nesta organização das modalidades de ensino, segundo a LDB, nesta organização das suas finalidades, dos seus objetivos, esses documentos vêm auxiliar a escola como um todo, na sua organização geral, na sua gestão da escola, para que todos os envolvidos tenham parâmetros, tenham condições de elaborar um projeto pedagógico adequado à sua realidade. A escola tem que ter bem claro isso, em que realidade eu estou incluída. Por exemplo, uma escola do campo, ela tem diferenças individuais, ela precisa atender aquela comunidade, daquela realidade. É nesse sentido que as diretrizes curriculares vêm auxiliar toda essa equipe pedagógica para definir o seu projeto pedagógico. Então, a LDB ela é muito rica nesse sentido, porque ela dá flexibilidade, ela dá autonomia para as escolas se organizarem. A escola tem que se organizar naquela modalidade que ela atende, baseada nas diretrizes curriculares que estão definidas pelo MEC e que vieram para ajudar, para auxiliar o professor no seu trabalho, no seu dia a dia. Com isso, o professor garante a sua prática pedagógica, com isso, a escola garante o processo ensino-aprendizagem e, com isso, ela está cumprindo a sua função social: educar,
educar com qualidade e uma educação para todos que estão inseridos naquela comunidade, naquela região, naquela realidade. É de fundamental importância que todos conheçam as diretrizes, que todos tenham em mãos os parâmetros, os RCNs, para definir o seu projeto pedagógico da escola.